Muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso podcast Raízes. O Raízes é aquele espaço aqui do canal TV Câmara em que a gente fala de pessoas, traz histórias, entidades, iniciativas que estão arraigados na cidade de Macaé, que se tornaram referência e que por isso são muito importantes para a sociedade macaense nos dias de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui o Pierre Maciel, que é o vice-presidente de uma instituição que faz um trabalho muito bonito na cidade, chamada Casa do Caminho, que muita gente conhece. Quem não conhece, pelo menos já ouviu falar. E quem já ouviu falar e ainda não conhece, eu acho que deveria conhecer, porque é um trabalho social da melhor qualidade. Eu quero agradecer muito ao Pierre por estar aqui e a gente poder falar um pouquinho da Casa do Caminho. Pierre. Eu agradeço o convite. Falar Casa do Caminho é uma coisa assim, não é só falar, é um sentimento que eu tenho dentro de mim, porque eu tive a felicidade de ser um dos fundadores, e é como fosse assim, um filho. Eu tenho 3 filhos, o 4º filho é a Casa do Caminho para mim e para minha esposa. Você estava me contando que o espaço, a Casa do Caminho, fica no bairro da Ajuda, né? E você estava me contando aqui fora do ar que aquele espaço era do INCRA, né? Era uma área do INCRA, aquilo ali foi cedido. É um lugar muito bonito, gente. Muito bonito, tem um pomar, né? Umas roseiras, um ambiente agradável, nos dias de sol fica assim muito aprazível. Aquele espaço ali então foi cedido para vocês quando vocês tiveram essa iniciativa, foi isso? Sim, nós tínhamos um grupo que nós fazemos o estudo do Evangelho. Então a gente viu que não adianta estudo, né? Tem que ser a prática. Então nós fazíamos atividade assim junto às favelas, do casos críticos. A gente fazia o que fosse necessário para aquela família, procurando fazer com que ela crescesse. Isso antes de esse grupo ter tido convite para ocupar a Casa do Caminho. Sim. Aí houve esse convite de um... Ou seja, era um grupo de voluntários Sim. que se juntavam, mapeavam locais e situações críticas e iam lá tentar ajudar. Sim. Aí tudo é equipe. Então tinha uma equipe Com de certeza. pessoas que tinha essa boa vontade. Existe uma frase que quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Eu acho que os discípulos, claro, distante, né, mas no sentido de reunir essa equipe. E houve a presença de chegar em nossas mãos esse compromisso. Eu digo que é um compromisso para nós. Então nós tivemos, através de um advogado do INCRA, que o espaço ali, que era a antiga sede administrativa do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que existiu na época de 1950, por aí em Macaé. Isso. Que as glebas eram doadas, né? Hoje quem que não gostaria de receber uma gleba? Mas eram doadas para as pessoas que tinham interesse de plantar. Então houve ali essa unidade do INCRA que fazia essa distribuição. Só que adiante isso foi fechado. Não existia mais a razão. Já tinha sido concluído o processo do latifúndio de Nossa Senhora da Ajuda. E ali, especificamente nessa área onde era a unidade do INCRA, existe, né, como até hoje, o Sítio da Ajuda. É uma área de 60 mil metros quadrados. Então nós tivemos essa felicidade e ao mesmo tempo compromisso de receber essa área. Então nessa época não existia praticamente nenhuma comunidade ali, nem bairro, era somente o pessoal que frequentava a Terra do Emburo. Não existia loteamento da Ajuda de baixo, Ajuda de cima. Isso aí você está falando dos anos 80, né? Nós justamente chegamos lá em 1989. O INCRA encerrou sua atividade em 50, 60. Aí ficou aquelas obras lá, e houve depois a transição que chegou às nossas mãos. Aí começamos a fazer os primeiros trabalhos sociais para ele existir uma escola. O INCRA manteve uma escola de convênio com o município. Era uma escola muito seriada, onde a professora dava aula para a primeira, junto com crianças da segunda, terceira, quarta, quinta série. Eu não sei como. Que doideira. A professora, ela tinha um dom maravilhoso, passar os alunos todos, explicar, ir para o exercício da quinta, voltar para o exercício da primeira série. Caramba. Enfim.
E com essas crianças eram filhos de pessoas que trabalhavam nessas propriedades rurais, dessas fazendas, mas é tudo mexendo com boi ou alguma coisa de plantação. Aí começamos a trabalhar com essas crianças, dando um café da manhã, começamos a passar valores, que tinha criança assim, nem sabe onde é o mar, não, sem noção nenhuma de onde estava, os pais também, não tinha noção. As pessoas viviam só para trabalhar, só né? para trabalhar. Já aquele costume, assim, da aeração para aeração, ele se limitou àquele universo ali do trabalho, aquela rotina de ter muitos filhos e as dificuldades. Aí nós procuramos, de alguma forma, quebrar isso, passar valores, educação, cidadania, questões de saúde, aí começamos, e até a religiosidade. Aí começamos a trabalhar com eles, depois passamos a trabalhar com os pais, e fomos sedimentando o nosso trabalho. Nossa primeira sala de atendimento às pessoas era embaixo de uma árvore. Os bancos eram troco de madeira, uns tijolos, umas tábuas. Esse grupo que você mencionou aqui, que se juntou, ia para as comunidades, levantava as demandas, procurava. Esse grupo já tinha uma denominação na época? Tinha. Nós, na verdade, a Casa Caminho é uma casa kardecista. Sim. E esse grupo teve uma intuição, porque, na verdade, nós não colocamos, foi passado mediunicamente para minha esposa, como grupo da verdade, como assim, autenticidade de propósito. Era autêntico no que nós pretendíamos. Porque eu acho que a autenticidade maior foi essa. A gente estudava o Evangelho, só que a gente buscou praticar. Não é uma sala de estudo, a sala de estudo é prática. Acho que isso é fundamental. Então, essa autenticidade de propósito foi colocado no grupo Verdade. Aí esse grupo Verdade, ele tinha um número de umas 8 pessoas, que começou, então, a fazer esse trabalho social com as famílias e também continuação dos estudos ligados à doutrina kardecista, que a Casa do Caminho é uma casa também kardecista, independente das pessoas assistidas, não vincula a questão de religião. Nós assistimos pessoas de todo tipo de religião, não tem aquele critério, se não é for da minha religião, a gente não assiste. Não, a gente nem pergunta isso, simplesmente fazemos o nosso trabalho. Chegou lá, buscou o auxílio da casa, estando ao alcance da casa, vai ser atendido. É muito interessante que situações difíceis que nós já passamos, por exemplo, a pandemia foi uma coisa que vai levar muitos dezenas de anos para a geração esquecer o que aconteceu. Mas na pandemia, o que aconteceu? Como a Casa do Caminho sempre foi uma referência, as pessoas estão em dificuldade, começou a chegar gente lá para pedir, e começou a chegar gente para ajudar. Então nós temos, parece incrível, começamos a dar nos momentos iniciais da pandemia, que houve aquela situação, todo mundo perdendo emprego, da ordem de 180 cestas básicas por dia. 180 cestas básicas por dia. Aí ficamos assim, eu não estou bem ligado às datas, mas não sei se foi em março que começou, abril, uma coisa assim, eu não me lembro. A pandemia começou em março de 2020, março, né? Sim, nós ficamos num período longo, uns 6 meses, dando 180 cestas básicas por dia. A gente falava assim, nós entregávamos uma senha e falava assim, pessoal, a gente não tem para amanhã. Quando chegava de tarde, chegava uma caminhonete lá cheia de mantimentos. Aí foi exatamente o trabalho que vocês fazem aqui da internet, foi com as redes sociais, foi o nosso veículo de comunicação. E a gente quer agradecer, sabia? Muita gente foi solidária a esse trabalho, a gente quer agradecer muito. Independente, como eu te falei, não sabia nem de onde era, o nome de religião, nada. Simplesmente chegava lá com mantimento. E eu posso te dizer como a Casa do Caminho foi importante, porque tinham pessoas, principalmente mulheres, que chegavam lá, isso eu soube depois, chegavam lá 2 horas da manhã, armavam uma lona para 7 horas receber a senha. Aí o que ficou marcante para mim, que deu uma chuva e ninguém saiu da chuva. Caramba. Então, como que a Casa do Caminho foi, e será importante, vamos dizer, perante a sociedade macaense.
Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. No trabalho de vocês, nas comunidades, até para eu entender um pouquinho o processo que aconteceu na cidade. Vocês iam para as comunidades, levantavam demandas, assistiam pessoas, faziam ali uma espécie de mutirão de atendimento social. Isso foi nos anos 80. Então, esse grupo de, inicialmente, 8 pessoas, viu a questão social degradar, a ocupação irregular se alastrar e as comunidades crescerem. Qual a análise, um balanço que você faz desse fenômeno? Você viu isso acontecer porque, como você mesmo disse, quando vocês chegaram na Casa do Caminho, não tinha ninguém em volta. Era uma área rural. Da mesma forma, vocês viam a comunidade nos anos 80, que eram infinitamente menores do que são hoje. Algumas, inclusive, nem existiam, né? Como é que você viu esse crescimento, essa explosão das comunidades e da ocupação irregular nesses espaços? Eu vou dar uma posição minha, e eu acho que isso tem que ter sensibilizar um pouco mais as pessoas, não é isso? A Casa do Caminho, quando nós nos instalamos lá nesses anos de 86, 87, a gente passava no canal Macaé Campos, a água era transparente, vi lontras ali. Começou em função do crescimento industrial de Macaé, a Petrobras, as empresas, vi muitas pessoas do Nordeste, principalmente. Certo. Aí, por exemplo, chegavam essas famílias de algum parente, e a parente falava assim, não tem muito lugar, não tem colchão, não tem isso, você fica improvisado. Então, houve vamos dizer assim, uma situação crítica, e que isso, até hoje, houve uma reverberação, porque quando a pessoa chega numa situação crítica, ela passa depois a morar numa casa pequena, aí dá para né? Às vezes sub, né? Uma submoradia, uma baixa de nutrição dos filhos que nascem, pegam sem qualificação. Então, houve assim, uma situação bem crítica na periferia de Macaé, nessa região norte da qual nós instalamos. Então, o que aconteceu ao meu lado crítico? Macaé, houve um recurso em empresas aqui com riquezas, royalties, grandes riquezas para as indústrias e pouco representatividade em relação a quebrar essa situação, porque se for hoje ainda está bem melhor, mas na época era muito crítico as circunstâncias de pessoas na periferia. Tinha casos que a gente auxiliou de pessoas que moravam no mangue, chovia, a água entrava 2 palmos dentro de casa. Então, assim, não houve uma atenção em relação a esse povo que chegava, como fosse um êxodo do Nordeste, chegando, um pouco parecido e a riqueza existia. Aquele fenômeno do Sudeste, né? Do São Paulo, dos anos 70. Justamente, mas passou a ser o São Paulo. E só que não houve, assim, uma distribuição justa, que atendesse essas famílias, sabe como? Porque eu estou dizendo, da cesta básica não resolve. Na outra semana que vem, a cesta básica precisa novamente. Faltou assim um papel que essa tamanha riqueza Macaé teve do petróleo, mas ao mesmo tempo houve um impacto social muito grave, que ainda até hoje tem consequências. Mas eu fico me perguntando também o seguinte, Pierre, será que lá naquela época, naquele período, com esse boom, será que também a cidade e as administrações da época estavam preparadas? Será que tinham noção de que isso ia acontecer? Realmente é uma coisa difícil de prever, porque você imagina, faz uma escola hoje, amanhã precisa mais uma. Foi muito complicado, foi muito difícil. Eu agora, olhando o papel dos administradores, é uma situação bem difícil mesmo, bem difícil de lidar. E nós, pela Casa do Caminho, procuramos assim, remediar de alguma forma a situação, porque teve caso de a pessoa chegar assim, ela não tem colchão, durmo no chão, entendeu? Eu vim aqui, mas só estou com a roupa do corpo. Aí nós, vamos dizer assim, nós como uma ponta, porque na verdade nós não fazemos nada sem a ajuda de muitas pessoas que ficam ocultamente
sem aparecer, entendeu? Que são, vamos chamar assim, de colaboradores. Colaboradores, simpatizantes à causa. Isso que nós podemos ser úteis. Se não fossem essas pessoas que sensibilizassem uma causa, pouco nós poderíamos ter feito. Hoje, a Casa do Caminho, em termos de projeto social, de acolhida social, ela proporciona, ela oferece o que exatamente para as pessoas? Então, vamos lá. No lado social, nós temos um trabalho de atendimento alimentar através de um cadastro de doação de cesta básica e leite em pó. Então, as pessoas que queiram colaborar nesse sentido, nós mensalmente distribuímos de ordem a 80 a 100 cestas básicas e mais de uns 150 saquinhos de leite em pó. Essas famílias cadastradas, porque nós não estamos à altura assim, de abraçar toda a demanda. Sempre é uma demanda reprimida. Mas dentro do possível, a gente está sempre aberto para poder ajudar. Como eu te falei, quando assim você tem uma boa vontade, quando você fala assim, nossa, vai faltar cesta básica, não sabemos o que vai fazer. Aí chega uma pessoa, não sei de onde aparece, a vir aqui colaborar. Isso é contínuo. Então, o que acontece? Nesse lado social, nós atendemos essa questão de cesta básica. Ao mesmo tempo, essas pessoas têm médicos lá voluntários, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas. Então, eles dão orientações para essas pessoas, para gestantes, dão orientações. Os filhos dessas famílias, demais famílias, porque lá na Casa do Caminho, eu diria assim, é até interessante que poucas pessoas sabem disso. Nós temos 4 escolas municipais dentro do espaço nosso, sendo que 3 escolas nós construímos o espaço físico. E isso, nós alugamos prefeitura, isso ajuda a mantermos a nossa folha de pagamento. Porque para cuidar da área de 60 mil metros quadrados é muito um desafio. Então, o que acontece? Além dessas cestas básicas, nós damos curso de bordado, informática, inglês, curso de música para criança e adolescente. Temos um grupinho vamos dizer assim, uma pequena orquestra de música com as crianças. Tem criança até com 3 anos, 5 anos tocando instrumento. Então, esse trabalho, assim, nós fizemos vários trabalhos sociais, de curso de toda a natureza, bombeiro, eletricista, atendente de comércio, curso volante. Mas, assim, a base nossa, o carro-chefe nosso, sempre foi o atendimento ligado a famílias que estão vivendo em situação de desfavorecimento social. Trabalho de acolhimento, né? E também esses cursos complementares priorizando a criança e o adolescente. Agora, fora do nosso, como você perguntou, o que a Casa do Caminho faz hoje, além desse trabalho social, nós temos um espaço bucólico, como você comentou no início. Nós temos lá IPs, temos vários tipos de árvores, temos, vamos dizer, uma ave chamada, eu sou admirado dessa ave chamada roxinho, era uma ave que era usada nas pontes antigas do Frade, nós temos essa ave. Temos muitas árvores que futuramente... Muita frutífera também, né? Para passarinho, ali tem uma região da prefeitura que é uma área que ainda não foi, vamos dizer assim, desenvolvendo um projeto, então tem uma mata. Aí ele atrai muitos bichos, muito espaço. Nós temos um local de bucólico de atração desse espaço, uma região que a gente está desenvolvendo um projeto ambiental de gramar, plantar, classificar as mudas, e tem o lado espiritual da casa. A Casa do Caminho, ela tem um trabalho, eu diria assim, sui generis, que ela tem um trabalho voltado, acho que talvez a doença do século, as pessoas estão vivendo sintomas de depressão, síndrome de pânico, muita ansiedade, crise assim, de angústia. Então, nós temos um trabalho específico voltado a isso. Nós temos uma farmácia de florais, nós temos uma médica que, junto com uma equipe, faz um receituário de diagnóstico. Que é a médica homeopata, não é? Homeopática. E nós temos especificamente o tratamento espiritual para essas pessoas que participam. Nós temos, durante a semana, praticamente todos os dias. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias,
com atendimento dessa natureza, que a demanda é muito grande. Vem gente, veio até do Rio de Janeiro, em circunstâncias assim. Para tratar questões emocionais. Emocionais. Você diria, você como um homem de sensibilidade e também com o olhar holístico e não digo religioso, mas espiritualizado desses fenômenos, essa coisa do emocional, dos distúrbios emocionais, está ganhando realmente áreas de endemia nesse nosso mundo moderno? Olha só, se você vê hoje, em qualquer casa, entendeu? Você chega uma criança pequenina, ela está com um celular, então ela está jogando, a referência dela passa a ser um celular. Uma criança de 2, 3 anos dá no celular. É comum você ver um desenho infantil de uma criança que, igual na nossa época, que era Batman, Zorro, aquelas coisas ali, tiros, né? Derrubando um guerreiro, aquelas figuras. Então, a criança ela passa a ter um emocional desorganizado. Os pais, com muito trabalho, muitas vezes não dão atenção aos filhos. O filho não tem contato de subir uma árvore, ter contato com a terra, com a planta. Então, eles ficam assim, eles estão crianças assim, vamos dizer, que passam a sofrer um desgaste emocional e que futuramente, quando chegam adultos, não sabe lidar com uma perda de um vestibular, uma questão que terminou com um namorado. Não lidam bem com a frustração, né? Com a perda, eu diria assim. Com a perda. E a vida é perdas e ganhos. Aí isso vai gerando determinados dramas, e nós, como espírita, né, como kardecistas, nós sabemos que a pessoa, ela não só teve essa experiência desse presente, né, que seria assim, assim, vamos dizer, Deus tão sábio, tão inteligente, ele não daria um desamor aos seus filhos de deixar a pessoa viver só uma vida. Assim, um grande desamor aos filhos. Permitir uma vida só. Você vê os talentos que as pessoas já têm quando criança se manifestado, as questões das situações sociais. Um nasce um lar rico, cheio de inteligência, outro pobre, passando miserabilidade. Dificuldades diversas. Né? Então, há uma causa anterior. Então, quer dizer, muitas pessoas trazem uma bagagem que, por qualquer razão, às vezes a pessoa está sentada, viu um filme, despertou ali um gatilho, e aquilo abre nela uma janela por alguma coisa que estava lá, decantado no fundo, um trauma que ela viveu, e aquilo brota, e ela não sabe por quê, não é explicado, não entende, ela fica desajustada. Às vezes acontece ouvindo uma música também, né? Também acontece. Tem sim, existe uma coisa interessante, um cientista, ele pegou uma samambaia e colocou músicas bem harmoniosas, tipo assim, música que trazia um despertamento do sentimento. Aí quando ele for ver depois de uns anos, a samambaia abraçava a caixa de som. Depois ele botou música de sons quebrados, assim, agressivos, metálicos, naquela desarmonia irritantes, né? A samambaia ela se afastou. Isso é uma planta, você imagina o ser humano. Então o ser humano é muito mais sensível que uma planta. Então essa situação que nós vivemos hoje, de não desenvolver a espiritualidade na criança, os sentimentos, o altruísmo, até aquelas brincadeiras de infância, de abraçar os pais, bicho-papão, esconder dentro de casa, aquelas coisas agradáveis que a gente viveu, não sentar do lado e ficar vendo aquela televisão e jogos do videogame, não sou contra. Mas o que eu falo, a questão daquilo ali ser praticamente tomar a hora da criança. Ela vive tomando e ela é muito cobrada, porque uma outra coisa que eu vejo também, o modelo nosso, a gente acha assim, os nossos filhos, ele tem que ter uma boa faculdade, tem que ter um bom emprego e ganhar bem, ter uma casa boa. E as pessoas esquecem que os valores que são o atributo principal das pessoas. Se vai ocorrer
ganhar bem, não importa, o importante é a pessoa gostar do que faz. Ela pode ser muito feliz sem nada disso, né? E ela pode ser muito feliz com uma coisa simples, que eu vejo lá, situações desses casos emocionais, às vezes uma pessoa assim, eu gosto de planta, a mãe fala, não, meu filho, você tem que ser advogado, não, isso não dá dinheiro. Aí força ele uma coisa que a natureza ele não dá, e ele pode ser um botânico bem sucedido daquilo ali. Então existe um padrão da sociedade de cobrança, que a pessoa tem um autodesenvolvimento, vamos dizer, social e financeiro, e nós, muitas vezes, aquilo não é exatamente a nossa proposta, a nossa missão de vida, sabe como? Mas isso está muito ligado também, eu penso, Pierre, à ideia de que ser bem-sucedido e ser feliz está ligado à aquisição de bens materiais, né? De você ter pujança econômica e financeira, como se felicidade, ou melhor, como se sucesso fosse poder adquirir coisas, né? E sucesso está além disso, né? Está muito além disso. Então, agora você me fez rememorar nesse trabalho que nós conversávamos da visita às famílias nas periferias, que não tinha aquela situação como tem hoje, de você o crime foi avançando. Ocupou espaço. Deram muito espaço, ele ocupou espaço. Eu me recordo de uma família que nós fomos, bem pobrezinha, casa de madeira. Até me lembro o nome dessa senhora, ali na região da Fronteira. A Fronteira ali, aquela região ali da Barra, um pouco mais à frente, quem vai para Campos, do lado direito da Amaral Peixoto. Aí nós chegamos nessa casa, falamos, vamos chegar nessa família, e pela situação da moradia de madeira, deve ser uma pessoa que está muito preocupada. Nós entramos na casa, era uma senhora muito pobre, mas com um sorriso. Eu nunca vi uma casa tão limpa, tão limpa. Ela é aquela maneira de receber, ela não nos conhecia, e nós fomos naquela proposta de trabalho, de oferecer algum auxílio, mas ela nos atendeu tão bem, e ela não pediu nada para ela, a gente viu que ela precisava. Então a gente vê que tem determinadas pessoas que passam dificuldades, mas também, eu diria, dentro deles existe, vamos dizer, valores muito maiores daqueles que não passam, entendeu? O cara construiu dentro de si aquele valor, a dificuldade existe, mas dentro dela tem um lado assim tão gostoso da sua consciência em paz, do gostar da vida. A forma de encarar aquilo ali, né? Eu me recordo, até a gente está avançando um pouquinho esse assunto, eu me recordo de uma ocasião, acho que esses assuntos por telespectador, né, eu sei que vocês vão gostar, né? O seu tem uma voz muito bonita, eu tenho uma certa experiência de vida. Uma ocasião, nós fomos no fórum tocar, era época de Natal, com as crianças. Nós ficamos ali no saguão do fórum tocando. Você tinha um coral lá na Casa do Caminho? Um coral, não, um grupo de crianças tocando flauta, violino, percussão e tudo mais. Nós fomos convidados e nós apresentamos na véspera de Natal, antevéspera, no período da semana do Natal, ali no saguão do fórum. As crianças tocando música, Jingle Bell, aquela noite feia, aquelas músicas belíssimas de Natal. Aí percebemos que umas pessoas passavam de pasta e não olhavam as crianças, apressadas, eles não olhavam. Eu falei, meu Deus, criança, época de Natal, música bonita, e eles não olhavam, passavam apressado. É isso que você falou agora há pouco. Muitas vezes a pessoa está bem sucedida profissionalmente, mas não está se realizada interiormente. E não adianta a gente buscar lá fora esses valores materiais, não vou dizer que não sejam importantes, sem também desenvolver em nós os valores interiores. Essa é a proposta da Casa do Caminho. O objetivo da Casa do Caminho é sensibilizar com questões assim, mais humanas. Por isso que nós temos lá um espaço belo, a gente procura assim, trazer plantas, espécies de plantas que são belas, aromáticas, a gente põe a alimentação para o espaço, a gente tem um local assim que é um refrigério. Tem gente, inclusive, isso me contaram, não sei se é verdade, tem gente, inclusive, que vai lá pedir muda de planta para fazer chá, de uma erva cidreira, de um boldo. Nós temos um espaço lá de uma hortinha com ervas medicinais. Mas eu diria assim,
Uma vez uma senhora da comunidade, ela esteve lá e falou, nossa, eu me sinto tão bem aqui, tão feliz, isso já vale tudo. Só uma pessoa falar, eu estou me sentindo bem, estou feliz aqui, já vale tudo. Que a natureza é como fosse nós, seres humanos, precisamos muito da natureza. É como a natureza, ela assim, trouxesse para a gente sentimentos que são aflorados da harmonia, da paz, da alegria. Inclusive, os florais, da qual nós temos a nossa farmácia de florais lá, eles trazem exatamente isso. A flor, ela catalisa nela energias do sol, do ar, da terra, da água, e que ao você tomar aquele floral, que é um complexo energético, ele abre em você essa captação da qual você muitas vezes ficou obstruído, dessa verdadeira atração da vida, da alegria, a sensibilidade, desperta, sensibiliza. Isso que é o valor. Porque eu falo assim, sabe, Silvio, se a gente pegar um jovem hoje, 18 anos, e falar assim, o que você quer da vida? Ele vai falar assim, eu quero um carro, eu quero ter uma profissão boa, eu quero ter um bom trabalho, eu quero uma namorada sucesso, legal. Uma namorada. Aí se você pegar uma pessoa de 90, o que o senhor quer da vida? Não, eu quero ter o convívio da minha família, dos meus amigos, eu quero estar junto com minha família, assim, os meus entes queridos, eu gostaria de apreciar mais a natureza. Quer dizer, então, quem está certo, quem está errado? Nem tanto um, nem tanto o outro, é o equilíbrio. Então, isso que falta, a gente não pode verter a nossa vida somente para esse lado material, chega adiante vai faltar. Eu acho que essa proposta da Casa do Caminho, a Casa do Caminho hoje, ela tem esse trabalho que já de 35 anos de atividade, que ela assim atende essas pessoas para que eles sintam mais sensibilizados a entender que a vida não é essa correria, a vida são valores. E o que eu mais admiro, sabe, Silvio, uma coisa interessante, que a gente fala assim, o bom é ser ajudado, mas o que eu observo na Casa do Caminho, as pessoas ficam mais felizes em ajudar, elas ficam mais felizes quando ajudam. Eu acho isso aí uma coisa sensacional. Ajudar é melhor que ser ajudado. Olha que coisa interessante. Nesses 35 anos de existência da Casa do Caminho, vocês têm uma noção por alto, aproximada, de quantas pessoas passaram por ali, foram atendidas, receberam a colaboração, a ajuda da instituição? Eu vou te dizer uma coisa, Silvio. Raramente uma pessoa ou uma família, alguém amigo que ele conhece que não já tem sido ajudado pela Casa do Caminho. Eu tenho presenciado isso. Esses dias eu cheguei aqui, nessa rua aqui de trás, Júlio Oliveira. Isso. Cheguei ali, fui comer uma esfia. Aí as duas mocinhas, eu já tive lá quando criança. É uma alegria, Porque, como eu te falei, na Casa do Caminho tem 4 escolas. A gente fala assim, o que tem a ver Casa do Caminho com a escola? Aquela comunidade da ajuda ali, as escolas foram construídas por nós. Então, cada criança que estudou ali, assim, indiretamente, ela foi auxiliada pela Casa do Caminho. A escola é municipal, mas indiretamente quem construiu a escola fomos nós. Inclusive, aquela escola que está na Estradinha também, ela é considerada de dentro da Casa do Caminho, que eu acho que é a Elza Ibrahim. Não, a Elza Ibrahim é na subida. É na subida. Na subida, tem um posto de saúde, a Elza não é. As escolas lá são a Sônia Lápia, Laura Bacelar, Creche Ancurim, Escola Renato Martins. Então, um universo de 1000 crianças. Agora, um outro detalhe, assim, por exemplo, o número que você me perguntou. Eu falei Elza Ibrahim, não era, eu queria falar Renato Martins, exatamente. Martins. Que é na Estradinha ali. Renato Martins. Isso. O número de pessoas, se eu fosse fazer uma estimativa, nós atendemos, assim, vamos dizer, os assistidos, não. Vou falar mais desse trabalho espiritual que a Casa do Caminho faz. As pessoas, assim, elas são atendidas num receituário, participam das diversas reuniões. Eu diria, assim, vão por mês na Casa do Caminho sendo assistidas uma ordem de umas 60 pessoas por aí. Se nós botarmos um ano, 800, 1000 pessoas por ano. Se nós botarmos
35 anos, 35 mil pessoas. Da gente pra Chu, né? É como eu falei, é raro o local que eu vou, que uma pessoa, quando fala alguma coisa da Casa Caminhada, não fala, eu já estive lá, conheci uma pessoa, tive um primo que já foi, é raro. É uma instituição realmente na cidade muito conhecida. Por isso até eu fiz questão de conversar, trazer aqui no Raízes da Casa do Caminho. Quero desde já mandar um beijo aqui, um grande abraço, agradecer a minha querida amiga Betânia Alves, né, que foi quem eu procurei para buscar fazer esse convite aqui ao Pierre. E futuro, vamos falar de futuro. 35 anos se passaram e muitos outros anos virão pela frente. O que a Casa do Caminho projeta? Que projetos, que ideias, que iniciativas vocês pretendem implementar no futuro, naquela vasta área ali, de repente? Pode surgir ali uma horta comunitária de porte médio? Pode surgir? O que pode acontecer ali? Então, o nosso futuro imediato agora, nós estamos desenvolvendo um projeto ambiental. O que é esse projeto ambiental? Nós queremos gramar, queremos classificar as plantas para ser tipo um mini botânico. As crianças de um colégio perguntar assim, como que é a quaresmeira, como que é a propriedade dela, o que o ipê branco tem propriedade nisso, qual o nome científico. Então a gente quer fazer uma classificação, eu estou buscando patrocinador, estou mandando esse projeto para a vara federal, fiz contato com algumas empresas aí para ver se eu consigo patrocínio para implementar esse projeto. Porque se depender da gente, e vai lento, mas nós estamos em andamento. Tem que ter uma injeção, né? Tem que ter uma injeção. Então esse projeto nós temos, projeto ambiental. Nós temos assim, nós estamos construindo um espaço da casa, mas a gente está com a finalidade assim mista, comercial e social. Nós estamos construindo um espaço, vai ser uma academia que a gente vai fazer algumas bolsas social, um salão de eventos, bacana. E umas lojinhas que a gente vai fazer uma coisa dirigida, tipo assim, curso de corte de cabelo, essas coisas assim. Então nós estamos montando um espaço para quê? A gente quer assim, porque, Silvio, o maior desafio de uma instituição, sabe qual é? Se manter. Ela não ter déficit. Se você for ver as instituições aqui antigas, mas eu não vou citar o nome, o que muitas delas não tiveram continuidade porque tiveram um déficit. E esse que é o grande problema. Você não pode ter uma instituição com déficit. Hoje a Casa Caminho, ela não depende de ninguém, assim, vamos dizer assim. Ela criou uma caixinha dos eventos todos que nós fizemos, de 35 anos. Show de teatro, show de música, desfile, festas juninas, jantares, almoço. A Casa do Caminho hoje é uma entidade que gasta menos do que aquilo que arrecada. Nós temos um equilíbrio nas nossas finanças, nós temos uma reserva que nos mantém e nós estamos projetando essas condições para criar ainda para o futuro uma condição mais, vamos dizer, confortável. O nosso projeto futuro, da qual a gente está nessa sequência de andamento, nós fazemos o nosso hospital sem parede. O que é esse hospital sem parede? A Casa Caminho, como eu te falei, ela trabalha nessa vertente mais ao paciente com distúrbios emocionais. Certo. Os distúrbios emocionais, ele assim pode depois gerar distúrbios mentais, crônicos. Nós trabalhamos nessa área dos distúrbios emocionais, não vinculamos medicamento, não pedimos que a pessoa vá no médico, nós somos um atendimento, vamos dizer, paralelo. A nosso propósito desse hospital sem parede é o quê? Ter todo um atendimento, vamos dizer, completo. Por exemplo, assim, que funcionasse diariamente. Então eu estou assim com minha... Mas um atendimento, vamos dizer, alternativo. Alternativo. Certo. Então qual é a nossa ideia, esse atendimento alternativo? Que a gente tem outros profissionais, por exemplo, não é só especificamente o atendimento espiritual, que a gente tem profissionais que dão aula de yoga, de terapeutas, psicólogos, médicos, que a gente possa fazer um trabalho mais amplo nessa área de pessoas que tenham o atendimento de distúrbio emocional. Aqui em Macaé, houve um local chamado Casa Transitória, que fechou, que era um hospital psiquiátrico.
que era ligado à União Espírita Macaense. A gente tem, assim, como fosse uma meta nesse futuro, ter uma unidade, mas chamando Hospital Sem Parede, que ela não vincula cerceamento da pessoa, aquela coisa natureza, ocupação. Que ela pode a qualquer momento sair se quiser. Na verdade, a qualquer momento. Atividade contínua na semana, ela pode se agregar uma ou outra. Tem uma atividade aqui de arte manual, outro dia tem uma caminhada, outro dia tem uma aula de música, outra aula de canto, outra tem uma yoga, tem isso. Ela se inscreve ali no que ela se achar melhor. Então, era assim, trabalhar esses valores, entendeu? Isso requer uma estrutura maior, que a gente busca isso. E esse é a melhorar a qualidade nossa dos cursos, da música, mas isso requer investimentos, requer pessoal. Então, o nosso caminho é esse, é o nosso caminho. Esse é a nossa proposta do futuro. Aqui também nós sabemos que nós somos temporários na direção da casa. Nós estamos 35 anos ali, presente. A gente tem essa consciência que um dia nós vamos passar o bastão. Claro. Mas a gente quer passar esse bastão que se mantém a essência da casa, esses objetivos. Como eu te falei, você dirigir uma casa, está devendo a luz, está faltando ali, está dando ali uma infiltração. Aí ninguém consegue administrar a casa assim. É muito complicado, né? Então, muito a nossa complicado. proposta é essa, deixar a casa saneada, organizada, planejada, e quando alguém que nós sabemos que vai surgir, né, porque existe um grupo, eu estou aqui presente, mas eu represento hoje, tem mais de 100 trabalhadores voluntários na casa comigo. Eu sou voluntário, nossa diretoria é voluntária, nós não temos nenhuma remuneração, seja ajuda de custo, ajuda de transporte, ajuda de qualquer coisa. Nós somos voluntários, totalmente voluntários. E o ideal, acima de tudo, o Pierre, é que, sejam quais forem os projetos que venham a ser implementados no futuro, que a Casa do Caminho, como espaço físico, não perca aquele charme, aquela beleza simples, porque o bacana é que é um espaço simples, não é um espaço luxuoso de requinte. O requinte está exatamente na simplicidade, e que essa qualidade não seja perdida, porque é isso que faz do espaço um ambiente muito acolhedor. Se você chegar lá, a nossa obra é bem simples mesmo, bem simples. O nosso centro lá não tem laje, telha, com forro. A nossa construção é um padrão simples. E assim, mas a obra física em si, o espaço ao entorno, a natureza, é belíssima. Né? É isso que eu valoro. É incomparável a beleza de uma flor. Então, a beleza do nosso espaço é exatamente a natureza. Aí que é o predominante, que é o diferencial. Pierre Maciel, fundador, atual vice-presidente da Casa do Caminho, eu queria muito agradecer essa oportunidade que você nos deu da gente conhecer um pouco mais a Casa do Caminho, da história dessa instituição que há 35 anos presta um serviço relevante para o cidadão macaense, para o município de Macaé. Desejar que outros tantos anos venham com progresso, com sucesso, que mais pessoas sejam abraçadas pelas iniciativas da Casa do Caminho. Lembrar a você que pode ser um colaborador, um apoiador, que pode ser também um voluntário, procure a Casa do Caminho, aporte lá a sua iniciativa, que seja a sua mão de obra, o seu apoio financeiro, o seu patrocínio, e, acima de tudo, a sua boa vontade, porque é disso que são feitas as grandes obras. Quem quiser ajudar, conhecer e ajudar a Casa do Caminho, está na rede social, se dirige onde, acha onde a Casa do Caminho? Então, nós temos um site, www.casadocaminho.org.br www.casadocaminhomacaé.org.br. E temos um e-mail também,
que é casadocaminhomacaé.org.br. Instagram e Facebook, não? Temos também, temos página no Instagram, temos no Facebook. Entrou lá, procurou Casa do Caminho Macaé, vai chegar, né? Nós temos um canal no YouTube, no caso, não é propriamente da Casa do Caminho, eu e minha esposa temos um canal de mensagens, chamado Belas Mensagens e Músicas. Tem muito material ligado à nossa instituição, riquíssimo de palestras, mensagens, música, tem um material também muito rico. E através desses canais as pessoas podem fazer contato com a Casa do Caminho e se voluntariar, se colocar à disposição para ajudar. Eu até faço uma referência até o nome Casa do Caminho. Eu falo assim, a Casa do Caminho, primeiro que nós não temos porta lá. A Casa do Caminho ela é aberta, a pessoa chega, não precisa bater, prestar campainha, não. Nossa instituição é na área rural, então tem uma porteira grande, a pessoa entra com o carro e estaciona, não tem que apertar a campainha. Então o que eu falo, a Casa do Caminho ela é o seguinte, alguns passam, certo? Porque ela é um caminho, ela na verdade tem uma estrada cortando ela, que liga ali, ajuda a linha azul. Isso. Então alguns passam e somente olham, alguns passam e param, alguns passam, param e entram. Então para todos são importantes. Aquele que chegou lá, eu vim aqui só para conhecer, mas quero só conhecer, seja muito bem-vindo. Eu quero vir conhecer e quero ser útil aqui, auxiliar em alguma coisa, um alimento, muito bom. Aí eu quero vim aqui, quero me integrar à equipe da casa, muito bom. Vamos trabalhar. A gente tem que sempre dentro de uma essência, sabe? Dentro de uma essência, porque quando você tem uma proposta de trabalho, você tem que manter aquela essência. Não sei se eu estou sendo claro assim, com essa essência. Manter aquela linha ali. Porque você imagina, tem gente assim, vamos dizer, na época de Natal, chega assim, eu quero dar um presente, eu trouxe aqui 10 bonecas para dar de presente de Natal. Não, nós temos que padronizar todos os brinquedos para as crianças. Não podemos dar 10 bonecas para 10 crianças e outros ficarem sem. Então tem tudo um padrão, entendeu? Aí tem que seguir aquele, vou trazer um bolo para 30 crianças. Não, a gente tem que ter um padrão, tem que entender todos. A gente aceita, usa aquilo ali, mas não, tudo é um padrão que a gente tem que seguir para ter uma homogeneidade, né? E até assim, eu diria assim, que sejamos justos. Quando você lida uma criança, você chega a dar um presente bom para um coleguinha dele, dá um ruim para ela, não, que aquela moça me deu um presente bom. Não, tem que ser justo. Não pode gerar frustração, né? Nós temos essa preocupação de, mesmo que as pessoas tenham boa vontade de se propor ajudar, mas tem que ter dentro dessa essência da casa, para que aquilo seja realmente benéfico à criança, não gere, como você falou, a frustração. Então todos são bem-vindos, todos de boa vontade que queiram nos ajudar, nos visitar. É um prazer. Maravilha, Pierre. Eu quero muito agradecer mais uma vez a tua presença, desejar sucesso na condução da Casa do Caminho, estendo esse abraço aos integrantes da diretoria e parabéns por esses 35 anos, tá bom? Obrigado aí aos ouvintes por participar conosco. Eu agradeço muito. Se quiserem conhecer, será um grande prazer. É isso aí, gente. Conheça, prestigie, chegue junto, use os serviços se for o caso, colabore se você puder colaborar com a Casa do Caminho, que faz um trabalho muito importante. Por isso, esteve aqui hoje conosco nessa edição do Raízes, o podcast em que falamos de pessoas, de iniciativas importantes que estão na raiz da sociedade macaense. Eu peço mais uma vez que você compartilhe esse canal, compartilhe esse podcast, assine também o canal TV Câmara para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e esteja sempre com a gente aqui, tá bom? Um grande abraço, agradeço a sua audiência, até a próxima oportunidade. Até lá!